vamos para o nosso último vídeo, a educação para Max Weber. Olha só, quais são as contribuições que Max Weber deixa para o nosso entendimento dos processos de educação na sociedade? Nós percebemos que o seu objeto de estudo é a ação social, que essa ação social ela passou por transformações ao longo da história, tornando-se hoje homem dentro da sociedade, um homem racional, marcado pelos processos do capitalismo. Então, se modificou o homem ao longo da história, tornando-se um homem racional, um homem burocrático, também muda-se as formas de educar, as intencionalidades no processo de educação. Para ele, a educação é treinar em vez de cultivar. Olha só o nosso ponto de partida. A educação é o modo pelo qual os homens são preparados para exercer as funções causadas pela racionalização, a burocratização. O homem passou por um processo de transformação, a sua ação social contribuiu para esse processo de transformação e a base deste processo foi afetado pelo capitalismo, modificando os modos e a motivação do indivíduo em agir. A educação, segundo Weber, é marcada pela burocracia, pois esta provoca um modo de vida racionalista, a qual só faz sentido aquilo que tem razão e acaba influindo na natureza do treinamento e da educação. Então, a educação, marcado por esse processo de burocratização, a educação ela deve preparar o indivíduo para atender às expectativas do Estado e das empresas. Esse preparar há uma calculabilidade técnica, é um elemento predominante e a figura do especialista assume fundamental importância. O indivíduo, dentro do seu processo de educação, ele deve estar sendo preparado para viver em uma sociedade racional que requer funções específicas, compreensões técnicas específicas, e aquele indivíduo que não adquirir essas técnicas específicas serão excluídas de todo o processo a qual vive a sociedade. Então, educar é o processo pelo qual os homens são preparados para exercer as funções causadas, geradas pela a transformação. E a escola ela vai atender essa expectativa dentro do processo de educação. A educação, segundo Weber, para ele, então, há um pacote de conteúdos voltados para o treinamento de indivíduos que tivessem, de fato, condições de operar essas novas funções, de pilotar o Estado, pois para ele era um grande defensor que os políticos, aqueles que estavam nas organizações do Estado, deveriam ter uma racionalização e assim estabelecer uma burocracia necessária para o bom funcionamento do Estado. Então, esse indivíduo deveria estar preparado para este processo e o educar é quem deveria prepará-lo e também atender às expectativas das empresas de um modo racional. A educação passa a ser um meio de distinção, diferenças, obtenção de honras, de poder e de dinheiro. A educação, portanto, é um bem de acesso a uma minoria privilegiada. Aquele que tivesse acesso à educação teria acesso a essas honras. E aquele que não tivesse a educação estaria excluído dentro do processo do capitalismo, dentro desse processo de racionalismo. E aí ele estabelece os tipos de educação. O tipo de educação carismática, ou humanística tradicional, e a educação especializada. A educação carismática é o tipo de educação que visa despertar o carisma, ou seja, qualidades heróicas, dons mágicos, sacerdotais.
Este tipo de educação corresponde ao tipo de dominação carismática e, sendo assim, está ligado à ação social afetiva, predominante em sociedades pré-capitalistas, comunidades simples, onde há os afetos que motivam a ação do indivíduo. Por sua vez, o líder comunitário, ele estaria o líder do grupo, o líder daqueles indivíduos de forma carismática, de forma heróica, de forma sacerdotal, estaria preparando os outros indivíduos conforme os seus valores para viver naquela comunidade. Então ela é voltada para heróis e feiticeiros e busca fazer o noviço adquirir uma nova alma, despertando um dom de graça exclusivamente pessoal. Acredita na educação carismática? A vocação, despertar da vocação do indivíduo. A partir desse processo de despertar da vocação do indivíduo, ele estaria se desenvolvendo e sendo preparado para seguir a sua vocação. A educação humanística tradicional, também conhecida como a pedagogia do cultivo, é o tipo de educação tradicional que visa educar um tipo de homem culto. O ideal da cultura a qual o indivíduo estará exercendo a sua função vai depender da camada social a qual o indivíduo está sendo preparado. Implica prepará-lo para certos tipos de comportamento. Há uma reflexividade para ele compreender o seu processo dentro daquela sociedade. E há também uma preparação de comportamentos exterior para que ele venha estar agindo conforme as expectativas daquela sociedade. A educação para uma qualificação cultural, formando um grupo específico de status, sacerdotes, cavaleiros, letrados, intelectuais e humanísticos, típicos em formas tradicionais de dominar, pois as formas tradicionais de dominar, cada indivíduo já tem a sua camada social, já tem o seu status social pré-definido. E o processo de educar está para prepará-lo para viver na sua função social pré-definida. Esta é a educação humanística tradicional. E para ele, a educação especializada, dentro do contexto capitalista, dentro de uma dominação legal, racional, a educação especializada é o terceiro tipo, é o racional burocrático, voltado para o treinamento e a transmissão do conhecimento especializado e corresponde ao tipo de dominação burocrático. Ele busca treinar os alunos para finalidades práticas, visando treinar as suas habilidades para que ele possa ser útil para a administração e para o Estado, tanto na organização das autoridades públicas, quanto nos escritórios, oficinas, laboratórios, indústrias, exércitos disciplinados. Então, a educação especializada é preparar o indivíduo com técnicas suficientes para ele pilotar o Estado. Pilotar o Estado ou as empresas. Então, as conclusões que nós podemos tirar da educação, segundo Weber, é que ele era um pouco pessimista quanto aos rumos da educação, pois, do seu ponto de vista, o capitalismo reduzia tudo, inclusive a educação, a mera busca por riqueza material e status. Weber via na pedagogia do treinamento, imposta pela racionalização da vida, o fim da possibilidade de desenvolver o talento do ser humano em nome da preparação para a obtenção de poder e dinheiro. Para ele, nada poderia ser feito, a não ser preparar o indivíduo adequadamente para que ele atingisse aquele melhor desenvolvimento possível, desenvolvimento pessoal, dentro do contexto da racionalização. Quanto mais racional, quanto mais técnico, quanto mais especialista, melhor aquele indivíduo para atender às expectativas do Estado e do capitalismo. Olha só, então aqui nós vamos encerrando as nossas reflexões
do tripé da sociologia clássica, a qual traz as bases do pensamento sociológico e as nossas reflexões sobre as implicações do modo de viver em sociedade influenciam diretamente na função social a qual a escola, a educação tem na determinada sociedade. E aí nós temos que estar nos questionando e aprofundando os nossos estudos. Qual é a função social atual da nossa escola? De que forma a escola ela vem contribuir para os modos de viver em sociedade? E de que forma os modos de viver em sociedade estão influenciando e determinando o nosso fazer pedagógico, o nosso fazer de educação? Vamos concluir aqui o nosso tripé da sociologia? Para Emily Durkheim, educar, a educação, é o processo pelo qual aprendemos a ser membros da sociedade. Educar é socializar, para Emily Durkheim. E para Karl Marx, é a possibilidade de emancipação com base na ruptura com a alienação, a partir da praxis educacional. Educar é emancipar. Através da educação, o sujeito ele pode ser autônomo e livre para tomar os rumos da sua própria vida. Então, Max Weber, à medida que a sociedade se racionaliza, a educação torna-se cada vez mais um preparo especializado com o objetivo de tornar o indivíduo um perito, um especialista para pilotar a máquina, o Estado, as indústrias, o comércio, aonde ele seja um perito, ele seja especialista naquilo que faz. Educar é treinar. Então vamos concluindo aqui mais esta videoaula e concluindo a nossa sequência de estudos que vimos falando sobre o tripé da sociologia, a sociologia clássica. Agradeço a sua participação, gostaria de seu retorno, se esses vídeos estão sendo proveitosos, e participe também preenchendo quizzes e nos dando um retorno, se essa aprendizagem está sendo satisfatória. Espero estar contribuindo e procuro sempre estar melhorando. Muito obrigado e até a próxima!